Boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma live deste segundo encontro Bate-Papo Leitura. E hoje nós vamos dar continuidade, ao livro que a gente começou a estudar semana passada, que é O Milagre da Manhã. E eu vou chamar aqui então a minha companheira, a minha parceira, para começar esse bate-papo maravilhoso. Nós vamos dar continuidade, que nós começamos a falar primeiro sobre o que era o Milagre da Manhã. Aqui explicamos que o Milagre da Manhã, ele foi uma técnica, vamos colocar assim, uma técnica que Hal Elrod, autor do livro, ele desenvolveu durante a jornada da vida dele, que ele estava num momento muito delicado, muito desafiador, que ele estava desanimado mesmo, estava numa crise financeira. E justamente graças ao que ele implementou para a vida dele, e que com o tempo foi divulgando para muitas pessoas, ele conseguiu sair de uma situação realmente extremamente ruim para ele, em todas as áreas, para uma situação muito boa. Ele conseguiu, inclusive, recuperar o patrimônio que ele tinha e levar uma vida, assim, de pleno autodesenvolvimento, que foi o que mais contou para ele. Então, vou chamar aqui a nossa querida Lindinéia. A Lindinéia, ela é mentora de autoestima, palestrante e autora do e-book Cure-se. Vou chamar aqui ela. Chamei. Peraí. Lindy, acho que você mandou, aceitei aqui. Ah, tá entrando. Tá entrando. Boa noite. Boa noite. E aí, como é que você está? Lindinéia? Meu celular está andando. Beleza? Eu estou bem, vocês? Vocês estão bem? Tá cortando a minha internet? Agora tá boa a internet. E tá travando um pouquinho de vez em quando. Ô, Renata Mantovani, seja bem-vinda. Vou chamar de novo aqui a Lindinéia. Deu uma coisa aqui. Só um momento. Peraí, deixa ela entrar. Acho que agora vai. Vai de novo. Seja bem-vinda, tá, Renata? Esse é o nosso segundo encontro do Bate-Papo Leitura. A gente está dando continuidade ao Milagre da Manhã, que a gente começou a falar sobre isso. Peraí, deixo de novo aqui. Ah, agora foi. Agora sim. Boa noite. Deu um filtrão aí. Ó, já entrei na live naquele clima. De alegria. É isso que Milagre da Manhã faz com a gente. O resto do dia. Exatamente. Já entrei chegando, que é para despertar aí a galera que vai entrar e vai assistir no gravado. Porque, como você disse aí, os salvadores aí do Milagre da Manhã, a primeira letra começa com S. E talvez muitas pessoas podem pensar, mas S é o S do sono, mas não é. Quando o autor quis dizer aqui, ele está se referindo ao silêncio. E a gente vai ver o porquê que o silêncio ele é tão importante. O que ele faz na nossa vida? E ele cita, ele na verdade cita os 6 salvadores, e aí ele aprofunda em cada, e é o que a gente vai fazer em cada live. Então ele cita que é o silêncio, afirmações, visualização, exercícios, leitura e escrita. E o primeiro começa mesmo com S, que é o silêncio. E o que seria o silêncio? É ficar calado? Seria isso? Não. Vamos descobrir agora, né? Também ficar calado, pode ser sim, mas também não é só calar a boca, né? Calar as palavras, mas também, de certa forma, o pensamento. O que quer dizer isso? É você se conectar com você mesmo. O silêncio, ele
você pode, ele tem várias formas de você realizar, e ele cita aqui. Uma delas que todo mundo conhece, a maioria pratica, que é a oração. A Lindineia vai falar sobre ela depois, num segundo momento. Ele fala também sobre a gratidão, sobre reflexão, respiração, que é você ficar, né, aspirar o ar várias vezes para acalmar a mente. E isso é muito bom quando você está nervoso. É muito bom, por exemplo, por isso que tem aquelas pessoas que falam, quando você estiver nervoso, respira várias vezes, porque a respiração acalma. Mas aqui no Milagre da Manhã, ele se aprofunda mais na meditação. E o que é meditação? Muita gente pensa, nossa, que bicho de sete cabeças, apesar que já está sendo muito propagada pela internet. Não é esse bicho de sete cabeças, não. Muita gente pensa que meditar é você não pensar em nada. E não é por aí. Embora tenha dito que o silêncio, de certa forma, você silencia a mente, não quer dizer que o pensamento não vai estar lá correndo solto. Você vai acalmando a mente e, digamos, você vai não se importando tanto com o pensamento, que foi o que aconteceu com o autor. Ele começou a fazer a meditação e, no começo, o pensamento via ser acelerado. É uma coisa que ele fala, que a gente está vivendo na sociedade, o que hoje se fala do mal do século, né? Do pensamento acelerado que causa a ansiedade ou a depressão. E ele tinha muito isso. Aí a meditação ajudou ele bastante. Ele disse que ainda tem essa coisa do pensamento, mas diminui bastante. Então, tirando os mitos, primeiro, meditação não é você ficar sem pensar em nada. E segundo, muita gente pensa que só aquele pessoal lá do Tibete, ou lá da Índia, que consegue fazer isso, tem que se isolar na montanha, não sei mais o quê. Não, não tem que se isolar em lugar algum, a não ser no seu quarto, um lugar que fique tranquilo para você, numa sala, até num jardim. Ele fala que tem gente que faz meditação, né? No jardim, um lugar que você não vai ser perturbado. E não precisa ser longa. Muita gente pensa, tem que fazer meditação por 1 hora. Quem gosta de fazer por 1 hora, faz. Quem gosta de fazer por meia hora, também faz. As pessoas que estão entrando aqui, só um momento. Adriano, seja bem-vindo. Viviane Gomes, seja bem-vinda. A Fabiana Malandrino, seja bem-vinda também, Fabiana. Bom ver vocês todos aqui. Então, ele fala que o silêncio, então, não precisa ser longo. O silêncio que ele recomenda, que o tempo de meditação, é 5 minutos. Você pode começar com 5 minutos e tá ótimo, tá ótimo. Se você quiser aumentar isso, aí por sua conta, mas 5 minutos já basta. E aí ele explica os benefícios da meditação. Por que meditar? Né? Ele fala que a meditação, ela é uma forma... Por exemplo, ele fala dos benefícios que é comprovado pela medicina. Os médicos falam que até eles recomendam isso, que ela pode ser prescrita além da medicação, ela ajudar muito nessa questão, igual que eu falei, da ansiedade e da depressão. Então, assim, ela não precisa ter um caráter religioso, porque muita gente pensa, eu tenho que acreditar em Deus. Ok, você não tem que acreditar em Deus, porque tem a meditação de atenção plena. É simplesmente você observar o que está à sua volta, você fecha os olhos e tenta sentir o que está à sua volta, inclusive você sentir a sua respiração. E ela não tem um caráter religioso, mas é uma conexão com você mesmo, né? E conexão com você mesma, para quem acredita em Deus, acaba sendo conexão com Deus. Mas de qualquer jeito, você, vamos colocar assim, se interioriza. Você esquece tudo à sua volta, os ruídos, vamos colocar assim, para se concentrar em você. Eu pratico meditação, tenho um tempinho, eu faço a minha de manhã a 10 minutos. Eu gosto de fazer 10 minutos. Eu tenho vontade de aumentar, mas vou aumentando progressivamente. Para mim, 10 minutos, para mim já me atende. E quanto a você, Lindineia, você faz meditação ou o quê? Eu gosto muito da questão da oração, né? Uhum. De ali conversar com Deus, porque ali a meditação, a oração, quem gosta aí de... Às vezes tem pessoas que não gostam muito da palavra meditação, como você disse. Às vezes acha que está ligado à religião. Mas isso não tem nada a ver com religiosidade. Nós estamos falando aqui de práticas que vai te ajudar no seu dia a dia. A internet é um pouco ruim, porque aí choveu bastante. Não, tá bom. Aqui para mim tá bom. Tá bom? Uhum. Tá. E não tem nada a ver com a religiosidade.
Lidineia? Ih, caiu de novo. Peraí. Vou chamar ela de novo. Mas é igual que eu expliquei, meditação não tem nada. É isso mesmo, excelente prática. Mas tem gente que tem um certo preconceito com a meditação, que fica com medo, eu vou fechar os olhos, não vou pensar em nada. E ele fala, não tem só a meditação. O silêncio, ele engloba várias modalidades. Uma meditação, a oração, tem gente que gosta da oração. Como eu falei aqui, da respiração, simplesmente respirar, só respirar. Deixa eu ver se a Lidineia... Tá, ela deve entrar daqui a pouco. E também tem a gratidão, que é você agradecer por tudo, você se sentir, não só agradecer da boca para fora, mas também, peraí que eu vou chamar ela. Voltei, tá chovendo muito aqui. Ah, tá, não, mas agora tá bom. Agora tá bom a internet? Uhum. Sim. Então, como eu estava dizendo, tem pessoas que às vezes não gostam muito dessa palavra meditação, porque acham que está ligado com a religião, mas não é. Quando ele fala dessa prática, eu acho bem interessante, porque o mundo que a gente vive, Jordana, é um mundo cheio de ruídos. A gente já acorda ali pensando o que vai fazer o café da manhã, quem tem filho tem que levar para a escola, vai trabalhar, depois do almoço, enfim, são tantas coisas que acabam roubando aí o nosso tempo. E o silêncio, ele é justamente para você se conectar com a pessoa mais importante, que é você mesmo. Você vai tirar um tempo ali para você, onde você vai meditar, você vai se organizar ali as ideias, e você vai perceber quais são aí os pensamentos que andam rodeando a sua mente. Porque muitas das vezes a gente não percebe. A gente presta atenção, a gente não vai controlar os nossos pensamentos. Porque aqui existe um mundo aqui dentro. Não tem como a gente controlar. Mas a gente vai perceber quais são os pensamentos que andam influenciando a nossa vida. Por isso que essa prática, ela é tão importante. Quando eu faço essa prática, eu me acalmo muito. Eu sinto uma paz interior muito grande. Então, eu começo o dia ali de uma forma mais leve. De vez de levantar e já ficar pensando o que eu vou fazer, qual vídeo eu vou gravar. Isso acaba deixando a gente estressados. Então, essa prática, ela é muito interessante. Então, a oração, se você gosta de orar, é o momento que você vai ter ali você com Deus, onde você vai expressar seus sentimentos, a sua gratidão, porque acordar é uma dádiva muito grande. Porque a gente vai dormir, a gente não sabe se vai acordar no outro dia. Nós temos muitos planos. A gente faz até aquela lista, a gente deu até a sugestão de fazer uma lista de quando você foi dormir para o dia seguinte. Mas a gente não tem a certeza se a gente vai cumprir aquela lista. Então, você acordar e você realmente tirar um tempo para você, e não precisa ficar 1 hora, 2 horas, porque às vezes você não tem tempo, você não gosta. Até mesmo o autor fala que ele tem déficit de atenção. Ou seja, talvez o TDAH, pode ser, ele até fala. Então, geralmente, essas pessoas que têm déficit de atenção, elas não conseguem ficar muito tempo como se fosse um monge ali. Não, não é isso. Essa não é a ideia. A ideia é realmente você se conectar e você ver, você acalmar aí a sua voz interna. Esse é o propósito do silêncio da manhã. Isso. E ele fala que a meditação ela tem vários tipos. Aí você escolhe. Se você resolver fazer a prática, você escolher a meditação como prática, ele fala que tem, por exemplo, a meditação guiada, que é você ouvir a voz de uma pessoa e vai seguir os comandos dela. Por exemplo, ela falou, visualiza tal coisa, aí você visualiza. Respira 3 vezes, respira 3 vezes. E assim por diante. Ou a meditação individual. É uma que você já consegue fazer sozinho, sem seguir a voz de ninguém. Eu, por exemplo, essa meditação que eu faço, eu já faço por mim mesma.
E essa que é individual. Eu faço sem nenhum comando, que é uma que eu gosto de fazer de manhã. E como eu falei, ela tem esses benefícios, né? Que às vezes a pessoa pensa, eu não vou meditar, que eu vou ficar com a mente acelerada, mas como bem pontuou a Lidneia e eu também falei no começo, o próprio autor teve essa questão no déficit de atenção, e aí isso ajudou ele muito. Exatamente porque às vezes você tem pensamento acelerado, que é bom você sentar e acalmar, começar o seu dia com o silêncio, colocar o silêncio nos salvadores na sua prática matinal, porque justamente como você vai começar o dia, a gente falou isso na live passada, é como você vai determinar o restante dele. Não significa que não vai ter desafios, pode acontecer desafios. Só que se você está com a mente mais calma, mais preparada, através desses salvadores, inclusive a meditação ou a oração, você vai, digamos, ter uma postura mais alinhada para lidar com esse desafio. Vai ser, digamos, menos impactante do que seria se você tivesse, digamos, com a mente já lá agitada. Exatamente. Até foi feita aqui uma pesquisa, eu achei interessante, que fala que o silêncio, ali, a meditação, a oração, ela pode trazer um benefício muito grande, é você elucidar ideias e fortalecer a sua memória. Então, ajuda aí no processo de depressão, além de doenças cardiovasculares. Então, a prática do silêncio aí é realmente observar os seus pensamentos. Como que andam os seus pensamentos? Porque, como eu disse, a correria do dia a dia, as coisas, a vida acontecendo lá fora, muitas das vezes a gente não para pensar como que andam os nossos pensamentos. Então, teve um período na minha vida, eu fiz agora uma cirurgia no fim do ano, onde eu fiquei um mês sem falar. Imagina eu, que gosto de falar, ficar um mês sem falar. Para mim, no começo, foi muito desafiador. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu chorava, eu ficava desanimada. Mas com o passar dos dias, porque foram 30 dias aí, né? Não foram 3 dias. Foram 30 dias. E eu via as pessoas conversando e eu não podia falar. Então, eu tirei esse momento para mim mesmo. Então, você que talvez que vá começar, pode ser que não seja tão fácil. Você vai chorar, como eu fiz. Você vai gritar. Eu não podia gritar, né? Mas não é fácil. Tudo que é no começo, que é novo, e você inserir um novo hábito, às vezes é desafiador. Mas lá na frente é recompensador. Você fala assim, puxa, quando você insere esse hábito, o dia que eu não faço a minha oração, eu sinto falta. Eu sinto falta de ter esse... Não é, Jordana? A gente sente essa... É como se o nosso dia não começasse. Eu tenho que começar. Hoje, para mim, já faz parte da minha vida, porque hoje eu sei o benefício aí de você tirar um tempo. Porque isso também é amor próprio, né? Você tirar um tempo para você é importante, porque às vezes a gente só fica pensando no outro, no outro, no outro. Mas isso é bíblico, né? A Bíblia, ela fala, ame a ti mesmo ou no seu próximo. Como que você vai amar o seu próximo se você não tinha um tempo para você? Ah, Gineia, mas eu tenho filho, você não tem. Tudo bem, eu não tenho filho. Mas aí ele até dá uma sugestão de você acordar um pouco mais cedo. Porque daí você tem esse tempo. Eu não tenho filho, mas eu sou casada. Então, quando meu marido acorda, ele já acorda fazendo barulho. O que eu faço? Eu acordo mais cedo que ele. Até para mim ter esse momento entre eu e Deus ali. Porque é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Só você mesmo. Uhum. E ele cita também essa questão da oração. Eu gosto mais da meditação, mas tem orações que são muito... O que acontece com oração? Por que eu falei que oração, no caso, que é uma das práticas do silêncio, você pode escolher. Ele cita várias, como eu falei, eu disse aqui no começo, mas você pode combinar várias, eu escolhi só uma. Mas por que eu falei que a oração ela é mais difundida, principalmente aqui para nós do Ocidente? Porque é mais comum, só que a oração que eu acredito que ele esteja falando não é simplesmente aquela que a maioria fala decorada, com, digamos, o Pai Nosso. Não, tudo bem, você faz o Pai Nosso, mas muita gente às vezes faz o Pai Nosso de
não com aquele amor, com aquele coração. Importante você sentir aquelas palavras mesmo, sentir aquilo no seu ser. Você não precisa entender intelectualmente, né? Questão de entender intelectualmente. Claro que você vai entender de uma certa forma, vai entender intelectualmente, mas você sentir aquilo, você compreender isso no coração. Mas eu comecei a fazer, antes da meditação, uma pequena oração, que inclusive a Ju Pereira passou, aquela do Joseph Murphy. Joseph Murphy, ele foi um famoso autor, ele foi um grande pensador, né? Talvez vocês tenham ouvido falar dele. Ele escreveu um livro chamado O Poder do Subconsciente. Então, ele tratava muito sobre essas questões do subconsciente e tem essa oração que eu gosto muito de fazer antes da meditação. Então, eu procuro sentir cada palavra dessa oração. Então, quando eu resolvo incorporar alguma oração, não só de manhã, mas ao longo do meu dia, eu procuro sentir ela, cada palavra dela, né? Procurar sentir aquilo mesmo vibrando no meu ser. Até mesmo o Pai Nosso, inclusive o Pai Nosso, porque antes fazia mecânico. Então, é você sentir aquilo. Não precisa compreender intelectualmente, mas você sentir. Claro, você vai compreender intelectualmente, mas não só isso. Deixar que venha emoção. Como é isso para você, Lindinéia? Isso que você falou, Jordana, é um ponto bem interessante e é muito bom ser pontuado isso, porque realmente, quando você tira um tempo para você, não tem nada demais. Se você quer fazer uma oração ali, o Pai Nosso, por exemplo, se é algo que você gosta, você se sente bem, tudo bem. Só que esse tempo você tirou para você. Só que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Eu tenho uma necessidade, a Jordana tem outro, a Renata, que está aqui na live, tem outro. E assim por diante, porque nós somos única e único. Então, muitas das vezes, o fato de você fazer ali uma oração decorada, você não vai estar colocando ali o seu sentimento, as suas emoções, a sua gratidão. Então, quando o autor, ele traz essa prática, ele fala é para você se conectar com você mesmo. E nada melhor do que ninguém para saber o que você precisa do que você mesmo. Então é importante você parar e você refletir o que é bom para mim, o que faz sentido para mim. Ah, eu quero fazer uma meditação, ótimo. Ah, eu quero fazer uma oração. É realmente abrir o teu coração, porque quando a gente vai conversar com um amigo, a gente não fica lendo, né? Ah, não, boa tarde. Tudo bem, Jordana? Como é que você vai? Não, é uma coisa espontânea, vinda do coração. Então, realmente, a oração é algo entre você e Deus. É uma conexão muito forte. Então, é realmente você abrir o seu coração. Até mesmo a Renata falou aqui, ó, é saber aquilo que te traz maior bem-estar. Exatamente. Ela falou, isso também é autoconhecimento. Exatamente. E muitas das vezes a correria é tão grande, a vida lá fora acontecendo, que às vezes a gente não sabe nem o que faz bem para nós mesmos. Olha que coisa louca, mas é a realidade. Por isso que é bom, né? Ele sugere aí o primeiro Salvador, ele sugere aí o silêncio, até para você ter esse autoconhecimento, essa percepção do que faz bem para você. O que me faz bem? É a oração? É a meditação? Eu estou falando de oração aqui porque eu acho interessante. Eu já vi pessoas falar, eu não sou a favor da meditação. Tudo bem, a livre-arbítrio, né? Cada pessoa segue aquilo que faz bem para ela. Então, se você gosta da oração, siga em frente, faça a oração. E também é válida, né? Isso. E ele dá umas sugestões de... Aliás, no final do livro, ele tem uma sugestão de como fazer a meditação Milagre da Manhã, mas que nada mais é que uma meditação, como eu falei aqui, de atenção plena. E para você que às vezes ainda não faz isso como prática, ou ainda tem esses preconceitos, assim, isso aí tem que deixar no pensamento, vou ter que controlar o pensamento. Não queira controlar o pensamento. Por exemplo, em qualquer meditação, inclusive nessa de atenção plena, o bom é de você focar o máximo possível em você. Se o pensamento vier, não fica preocupado, vem tal pensamento. Às vezes vem pensamento assim, meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta, meu Deus, como eu vou resolver aquela dívida? Aí, justamente nessa hora que você tem que concentrar em você. Se o pensamento vier,
faz conta que é uma nuvem que passou e volta para você. Porque muita gente pensa, vai vir aquele pensamento ruim, e aí ele vai me atrapalhar a minha meditação. Mas não, se vier um pensamento ruim, deixa vir. Porque pensa o seguinte, como a gente falou na primeira live, e reforçou aqui também, o Howard, quando ele começou essa prática dos 6 salvadores, ele estava num momento delicado da vida dele. Imagina, ele estava com mais de 400 mil dólares de dívidas, ia perder a casa dele para o banco, estava assim, com pensamentos depressivos. E nesse momento, imagina essa pessoa com esse problema tendo que fazer meditação. Então, o cara com esses problemas, ele procurou fazer. Claro que no começo não foi fácil, mas é assim, gente. Depois que você começa, depois que você deu lá os primeiros dias, como falou a Lindinéia, aí depois aquilo se torna prazeroso para você e você vê que realmente, depois de um tempo, aquilo resolve. Só que é a consistência, fazer todo dia, a famosa rotina, ou disciplina. Só que eu prefiro não dizer disciplina, que dá uma ideia de dificuldade. Vamos falar consistência, rotina. Então, não vamos usar desculpa. Mas tô com problema, como é que eu vou fazer meditação? Não, fazer o silêncio, né? Justamente por você estar, às vezes, numa situação desafiadora, que você deve fazer o silêncio para você buscar as respostas dentro de você. Na verdade, qualquer problema que a gente enfrenta, aí muita gente pensa, é fácil falar, elas falar, não é fácil não, gente. Que qualquer problema que a gente enfrenta, a gente parece, meu Deus, um bicho de 7 cabeças. E é nessa hora que a gente tem que mergulhar na gente. Igual que a Lindinéia que falou o caso dela. Que ela teve que ficar 30 dias sem falar. Imagina isso, gente. Imagina, até eu também. Mas no final é um pensador. Hoje eu vejo aquele esforço que eu fiz de ficar 30 dias sem falar, me trouxe um resultado muito bom, que foi a questão da fala. Então, você tirar um tempo para você pelas manhãs, todos os dias, também vai te trazer um resultado em longo prazo. Você vai falar, puxa vida, eu estou mais conectada. Então, é lógico que todo hábito, no começo, não é fácil. Se você não é acostumada a fazer isso, é lógico que você vai sentir dificuldade. Mas com amor, com paciência, vivendo um dia de cada vez, subindo um degrau a cada dia, você vai perceber que você, no final, você vai se tornar um hábito tão assim na sua vida que você não vai viver sem mais. Assim como eu não consigo mais, a Jordana, como a gente comentou aqui. E eu achei interessante que bem aqui no começo fala assim, ó, sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se transforma. Olha que interessante essa frase. Sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se transforma. Muitas das vezes as pessoas confundem o sucesso. Você ter carros muito bons, casa, a melhor roupa. Mas o sucesso, ele não tem nada a ver com isso. O sucesso, ele tem a ver com a sua transformação. E quando você se prioriza, você se coloca em primeiro lugar, e você começa a ter essa conexão com a pessoa mais importante, a transformação, ela vem. Então, com certeza, o sucesso, ele vem junto. Porque muitas pessoas, às vezes, têm o melhor carro, a melhor casa. Mas será que ela tem paz? Será que ela consegue sentar ali 5 minutos e fazer a meditação dela, a oração dela? Porque às vezes ela está tão atarefada ali com os dia a dia que ela não consegue. Então, o sucesso é realmente você viver cada dia aí a sua transformação. O que é melhor para você. Não é o que é melhor para o outro. Eu vi na internet que eu tenho que fazer não sei quantas orações por dia. Se eu não fizer, eu não vou ter a bênção de Deus. Gente, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Você está entrando no mundo da comparação. Cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem o seu ritmo. Às vezes você não vai conseguir fazer 10 orações no dia. E aí? Você não vai ter as bênçãos de Deus? Não. Não é o que o autor fala, não é o que a Bíblia fala. Ali ele fala para a gente dar o nosso melhor, fazer o que é melhor. Ele até sugere aqui a prática de 6 minutos.
Uhum. Então, Ele realmente, fala que o silêncio pode ser feito em 1 minuto. 1 minuto. A gente recomendou que ele recomenda 5 minutos, mas para às vezes aqueles dias que você está com, por algum motivo você tem que resolver alguma coisa de manhã rápido, ele fala da prática do milagre da manhã 6 minutos, mas aí a gente vai pontuar isso mais para frente. exatamente. E é tudo questão de estratégia, né? E também de prioridade. Até que ponto você está se priorizando para você fazer algo que faz sentido para você? É bem interessante, porque aqui no final do livro, ele falou uma frase que mexeu muito, muito comigo. Ele falou aqui, ó. E nesse instante, você vai acessar a essência de quem é de verdade. E mergulhar mais fundo, indo além do que você tem. Ou seja, está na página 101, Jordano. Então, quando você mergulha aí na sua essência, você realmente vai lá no íntimo, lá no profundo. Eu achei isso muito bonito e realmente, todas as vezes que eu paro para fazer a minha oração, eu sinto isso. E eu vou lá na minha essência. Eu deixo tudo de lado que está acontecendo em minha volta e ali foco naquele momento. É uma coisa assim maravilhosa. E se permita, gente, o silêncio ele te traz esse momento da presença, que é uma coisa que depois a gente vai comentar, né, em outros livros e tal, mas ele traz presença. O que é presença? É você estar aqui agora, não é estar nem no passado e nem no futuro. É o momento da conexão com você, né? E é aquela coisa que a Lidiane falou. Você não tem que fazer oração, ai, Deus não me castiga não, Deus não vai te castigar não. Tira isso da sua cabeça. A oração, na verdade, não é para Deus. Quer dizer, é para Deus, mas na verdade, oração é para a gente se conectar com Deus, né? Para a gente se conectar com Deus, a meditação também, conectar conosco, se você não tem crença em Deus, mas conectar-se com você mesmo, né? Com a sua essência, com o seu interior, que mais uma vez, o que você procura solucionar está dentro de você. Só que você tem que, por isso que é o silêncio, para você acessar isso dentro de você. Às vezes, na hora que você está fazendo a prática da meditação, da oração, ou da oração, não vai ter resposta para o que você procura. Mas o decorrer do seu dia vai te colocar mais de alerta para você encontrar. Às vezes, uma pessoa vai te trazer isso. Porque aí, com a prática do Milagre da Manhã, principalmente com o silêncio, você aprende a soltar essa ansiedade, como a gente falou aqui. E deixa o canal aberto para a solução. Exatamente. E daí você vai aprendendo a reorganizar suas ideias. Porque a gente tem vários pensamentos aí durante o dia todo. E muitas das vezes fica desafiador para a gente reorganizar as nossas ideias. E tudo aquilo que nós sentimos, o nosso corpo, ele expressa de alguma forma. Às vezes você tá em uma pessoa que está tendo muitos problemas, assim, questão de relação à saúde, porque você não está ouvindo aí o seu sinal alerta. Às vezes está vindo essas doenças para você perceber os seus pensamentos. Como guiando os seus pensamentos. E como que você vai conseguir? É parando e observando. Controlar o pensamento é impossível. Não temos esse poder de controlar os nossos pensamentos. Mas nós conseguimos equilibrar os nossos comportamentos. Às vezes você está agindo aí de uma forma que não é tão agradável, mas por você não tirar um tempo para você ali, pela manhã, você já começar com essas práticas diárias, você não consegue enxergar. E você pode ter certeza, muitas das vezes, a maneira que você começa o seu dia é como você vai terminar. É lógico que a vida acontece, os imprevistos sempre vão existir. Só que quando você se prepara, é muito mais fácil você enfrentar um desafio. Você equilibra, até mesmo a Mônica. A Mônica, que bom te ver, a doutora Mônica aqui na live, prazer. Ela falou o seguinte, equilibrar o comportamento. Exatamente. Então, quando você aprende a equilibrar, você passa a viver de uma forma mais leve, mais gostosa de viver. Você deixa ali um pouco aquelas
a ansiedade e passa a viver o momento presente. Porque hoje em dia, eu falo que a tecnologia, ela avançou muito, mas a questão de viver no presente ainda é um desafio. Eu falo até por mim mesmo. Eu era de um jeito que eu estava almoçando, para vocês terem uma ideia. Eu já estava pensando no que eu ia comer amanhã no almoço. Eu não tinha nem acabado de digerir aquele alimento, eu já estava pensando no que eu ia comer. E não era só a questão do alimento, eram muitas coisas. E isso me deixava uma pessoa pesada, uma pessoa... sabe aquela pessoa que você olha, parece que vive brava, vive emburrada, cara feia? Eu vivia assim. Porque eu não vivia aquele momento. Eu sempre estava pensando ou lá no passado ou no futuro. Eu ficava nessa gangorra, tá? E aí, a partir do momento que eu comecei a tirar esse tempinho pela manhã, eu comecei a tirar esse peso das minhas costas. Passei a viver. Então, quando vem pensamentos acelerados, eu falo, opa, o que está acontecendo? Vamos entender melhor, vamos organizar melhor esses pensamentos. Então, para mim, eu tenho tido muito resultado de já começar pela manhã fazendo essas práticas diárias. Boa noite, Bernadette. Seja bem-vinda. Bom, então eu quero deixar aqui o convite para vocês. Aqui, vou propor um desafio para vocês. Como a gente toda semana vai falar sobre um Salvador, quem ainda não fazem um deles, esses que eu citamos no começo da live, começa a fazer um. Começa então com o silêncio. Então, por exemplo, se você já faz o silêncio, beleza. A meditação, a oração, beleza. Mas desafia um pouquinho, aumenta às vezes um minutinho. Se você faz, por exemplo, 10 minutinhos, se der, sei lá, aumenta para 12 minutos, e não, tudo bem. Agora, para você que ainda não faz e tem vontade de fazer, por exemplo, a meditação, aí, às vezes você quer pensar, meu Deus, mas como eu vou fazer isso? Tem vários sites, tem vários canais, no YouTube está cheio de meditações, mas um site que eu vou indicar, um canal que eu vou indicar, que a gente segue, tanto a Lidiné e eu, que foi uma das pessoas que, inclusive, a gente se conheceu lá, não exatamente, mas uma das nossas mentoras, né, a Gi Pereira, ela tem lá uma série lá de meditações, ela tem uma live lá de meditações, tem a meditação do eu superior. Se você quiser começar, uma sugestão é essa. Ou tem vários aplicativos também de meditação. Tem um que eu cheguei a fazer, que eu esqueci o nome dele, que parece um elefante, do Jolong. Há uma coisa que parece um elefante. Tinha um desenho lá de um avatar de um elefante que tem lá na loja lá do Google, do Play Google, aquele Play lá do... Enfim, você pode buscar sites de meditação, para quem quiser começar. Então, comece esse desafio já, pelo menos já com Salvador. E não espere os 6 Salvadores ainda, a não ser que você já tenha o livro do milagre, mas já começa pelo menos com a meditação. Que tal esse desafio para você que ainda não pratica o silêncio? Ou então incorporar uma oração, se você se sente mais à vontade com oração, no começo. Que tal? O que você acha desse desafio, Lindinéia? É um desafio bem interessante. Você vai sentir aí que os primeiros dias é desafiador, mas conforme você for aí tornando isso um hábito na sua vida, vai ficar mais prazeroso. E a questão daí da oração, mais uma vez eu vou pontuar isso. Sim, eu gosto muito de fazer oração pela manhã, e a oração não precisa ser uma coisa guiada, alguém fazer por você. Faça você mesmo, abra o seu coração a Deus, você conversa com Deus, você lança para Deus ali toda a sua ansiedade, as suas preocupações. Mas também não é só falar de problema, gente. Nós temos muito que agradecer. É como eu falei, amanhecer é uma dádiva. Você levantar da cama, abrir os olhos, isso é uma dádiva. Tem muitas pessoas que estão em cima de uma cama e não conseguem falar, não conseguem enxergar. Então, nós conseguimos andar, enxergar, então isso já é uma dádiva. Então, abre o teu coração a Deus e expresse para Ele. Converse, peça orientação a Ele. Porque quando a gente pede orientação para Deus, você pode ter certeza que Deus, Ele vai abençoar o seu caminho. Até mesmo a Bernadette falou, agradecer mais do que pedir. Exatamente. Exatamente. E isso também faz parte aí da gratidão, né? É você realmente agradecer. Então, faça isso.
Começa aí uma oração, se você se sente à vontade, se você gosta. Abra ali o teu coração, converse com Deus. Você pode ter certeza que Ele vai te responder aí. Durante o seu dia, durante a sua jornada. Então é isso. Lidinéia, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Também, se vocês quiserem fazer perguntas, é só mandar no direct, ou para mim, ou para a Jordana. Nós vamos ter o prazer de responder para vocês. E eu quero agradecer, Jordana, mais um convite aí. Foi muito bom. Eu falo que quando a gente fala, a gente aprende mais, né? Então, ficou para mim mais assim, evidente o quanto é importante fazer aí essa prática do dia, para você se conectar mesmo com a pessoa mais importante, que é você mesmo. Então, eu só quero agradecer. E a semana que vem vai ter um outro Salvador, que também é muito importante. E a gente vai revelar para vocês. Qual que vai ser, né, Jordana? Eu falei no começo aqui, mas não vou repetir, não. Não vou repetir, não. Só semana que vem. Volta depois da live e vocês vão saber qual que vai ser o próximo aí, Salvador. Então, obrigado. Quero agradecer a presença de todos, os comentários aí maravilhosos. O Alex que esteve aqui, né? Meu primo Alex, mais uma vez. E obrigada por sua presença, tá, Lidinéia? E tudo de bom para você, né? E a gente vai se encontrando aí, não na próxima live, porque a gente vai se falando aí no meio da semana. Inclusive, contar uma coisa, gente. Isso aqui não é só uma parceria, não. Surgiu uma amizade aí entre nós aí. E, assim, embora a gente mora em outros lugares diferentes, eu moro em Belo Horizonte, a Lidinéia, ela mora... Desculpa, Lidinéia, onde você mora mesmo? Gente, eu moro em Saracuí, uma cidade que onde eu vou, ninguém nunca ouviu falar. Mas ó, essa cidade vai ficar conhecida, já afirmei isso, porque ninguém conhece. Mas é uma cidade no interior de São Paulo. Ela fica ali entre Sorocaba e Itapetininga, fica no meio. É uma cidade de 11 mil habitantes, é bem pequena. Ah, tá. Aqui a Bernadette já está fazendo um convite. Aproveito para convidar vocês para a minha live sobre preocupações amanhã às 7h30. Obrigada, Bernadette. Eu não sei se eu vou poder, se vai dar para ver, mas se ela ficar gravada, eu assisto no gravado, tá? Mas vou tentar ver, nem que seja um pouquinho. Obrigada pelo convite e pela presença. E mais uma vez, Lidinéia, obrigada. Então, gente, a gente se vê na próxima. Quer deixar um recado final para as pessoas, Lidinéia? Até mais. Muito obrigada e até a semana que vem. Boa noite para você, Jordane. Boa noite para todos que esteve na live e para quem vai ver no gravado também. Tá bom. Tchau, então, gente. Boa noite. Boa noite.